Oi, gente, gravando vídeo novo aqui no meu canal. Hoje eu vim falar pra vocês a respeito de um assunto que eu acredito que vai interessar muita gente. É um assunto muito atual. É a respeito de estética ortodôntica, né? Vamos lá. Hoje eu vim fazer um desabafo com vocês. Há um tempo atrás, acredito que há uns 5 anos atrás, né? Eu coloquei o aparelho, aquele aparelho ortodôntico para consertar os dentes, né? Alinhar os dentes. No meu caso, os meus dentes nem era muito pra frente. Na verdade, eu queria consertar um diastema, né? Que era nesse dente aqui, entre esse e esse. Eu queria juntar um ao outro. E esse daqui tinha um pedacinho quebrado. Porém, tinha um pequeno diastema no meio. Eu sabia que a parte que estava quebrada, o aparelho não ia consertar. Mas aonde havia essa espessura, ia juntar. Então, o que eu fiz? Eu fui até o dentista e ela me recomendou, a dentista na época, né, que eu passava, que eu colocasse o aparelho, que ia me ajudar muito, que ia dar um resultado ótimo e eu ia ficar muito satisfeita. Então eu acabei optando por fazer a colocação do aparelho e eu fiquei durante um bom tempo, acredito que uns 2 anos e meio. Só que como o tempo ia passando e eu via que não tinha resultado, aquilo começou a me incomodar muito. Porque eu tava gastando dinheiro e não tava resultando em nada. E na época tinha que pagar uma multa, né? No caso de você não ir fazer a, a manutenção do aparelho, era uma multa muito alta, né? Digamos que da, o dobro do preço da manutenção. Então eu optei por retirar, né? Até porque, como eu disse, não estava dando resultado. Então o que que eu fiz? Eu peguei, fiz uma loucura. Eu não recomendo aqui, gente, que vocês façam. Eu sei que tem muito vídeo aqui no YouTube que recomenda que faça. Não é que recomenda, né? Incentiva de alguma forma como fazer para a remoção do aparelho em casa. E eu acabei fazendo isso, vendo um vídeo de uma menina e eu fiz essa remoção em casa do aparelho. Naquele momento eu tava tão desesperada para tirar e eu não queria gastar dinheiro mais com dentista e nenhum queria fazer a remoção porque não era o local que eu fazia o meu tratamento, né? Então eles nunca queriam tirar, sempre falava alguma coisa ou me incentivava a permanecer. Então eu acabei optando por tirar em casa e aí eu tirei em casa, né? Fiz a remoção com um alicate. E aí depois eu fiz a retirada da cola com no dentista, né? E com o tempo foi passando, né? Os meus dentes foi voltando pro mesmo lugar, né? Voltou a me incomodar novamente, porque eu não tinha permanecido com tratamento, né? Então meu dente voltou a se movimentar e o diastema cada vez maior e aquele pedacinho que estava quebrado também estava me incomodando muito e depois de muito pesquisar, eu descobri que havia um jeito de consertar e era com resina composta. E aí eu fui até a dentista, me consultei com a dentista, perguntei como que fazia, né? Se dava para fazer. Ela fez toda a revisão nos meus dentes, ela disse que dava. E por acaso ela trabalhava com estética ortodôntica e aí ela me recomendou que eu fizesse sim preenchimento do diastema com ela. E eu acabei fazendo naquele mesmo dia, né? No dia que eu fiz, gente, ficou perfeito. Ela encontrou uma resina que combinava muito com o meu dente na época que eu tinha clareamento. Ficou maravilhoso, fiquei super feliz. Na época eu tinha consertado esse dente aqui, ó. Vou aproximar a câmera para vocês verem. Esse daqui, que eu tinha preenchido o diastema que havia aqui, e um pedacinho quebrado desse. E na época eu fiquei super feliz, satisfeita, né? Eu tinha ido lá na época com meu esposo, ele era meu noivo. E eu saí de lá com um sorriso novo, ele ficou feliz por mim, porque eu tava muito feliz. Só que, no entanto, né, o tempo foi passando, na época eu viajei. Ela tinha me explicado, né, os prós e os contras, mas mesmo assim eu optei por fazer, na teimosia, né. E o preço também foi muito bom, que ela me ofereceu.
E aí eu fui pelo preço, eu fui pela qualidade do serviço que ela ia fazer, que ela estava me oferecendo, e pela necessidade daquele momento, né, naquele desespero de deixar o meu sorriso perfeito, já que eu tinha feito a remoção do aparelho em casa, né, e não tinha consertado igual eu queria, e eu queria aquele sorriso bonito, né, sem um aparelho. Então eu fui e fiz o procedimento, saí de lá super feliz. No entanto, quando eu voltei da viagem, quebrou esse pedaço aqui, que é onde ela tinha consertado. Eu fiquei super triste, desesperada, corri lá. Quando eu cheguei lá, ela não trabalhava lá mais, ela tinha saído, tinha ido para um outro consultório, do qual eles não sabiam me relatar onde era o endereço. E eu acabei fazendo o procedimento com outro profissional, dentista, que na época ele não era profissional na área da estética, ele era apenas um dentista. E ele fez, né? Na verdade, ela era uma mulher, ela fez pra mim, né? O conserto do pedaço da resina que tinha rompido. Mas infelizmente, gente, não ficou igual, né? Não ficou bonito, ficou uma coisa bem assim, grosseira na época. Mas eu tava tão desesperada que eu acabei aguentando, né? Eu fui pra casa, comecei a me sentir mal. Toda vez que eu passava a língua assim no dente e olhava no espelho, eu via uma diferença, porque sou muito perfeccionista, né? Aí eu peguei e falei, bom, vou ficar assim, até eu encontrar um profissional que realmente possa atingir o nível de perfeição que eu quero. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e optei por ficar com o dente daquele jeito. Só que, infelizmente, acabou que com o tempo, esse dente aqui, que tinha feito o preenchimento do diastema, também quebrou. Então, o que eu fiz? Fui em um outro dentista, em um outro consultório, e pedi para fazer o conserto desse diastema novamente. Expliquei toda a situação que havia acontecido, ele consertou o meu dente. Porém, gente, infelizmente, ele colocou uma resina totalmente diferente do meu dente. Na época eu tinha clareamento ainda, a resina que ele colocou estava amarela. Ficou muito feio o meu dente e grosseiro. Tava bem grosseiro mesmo, ele nem se deu o trabalho de lixar um pouco para tirar a aderência da resina. Então ficou aquela coisa bem grosseira, da qual eu via, né, no espelho. Quem chegava muito perto e olhava, parecia que meu dente estava sujo. E aquilo foi me deixando muito triste, muito para baixo. Eu já não sentia vontade de sorrir e nem de tirar foto, né? Porque dava para perceber nas fotos. Então o que eu fiz? Eu fui aguentando. E aí então eu acabei casando, né, com o dente daquele jeito. Acabei casando, casei e depois que passou um tempo, eu fui na dentista e como havia novamente fraturado um pedacinho do meu dente, eu tava comendo chocolate, fraturou novamente. Infelizmente, gente, sobre esse problema que eu quero falar. Resina, gente. Ela, por mais que seja resistente, quando é nos dentes da frente, a gente morde com muita força, com muita frequência e acaba dando atrito nesses dentes de cima e os dentes de baixo e acaba quebrando. Então, o que aconteceu? Quebrou novamente. Gente, imagina o transtorno. Eu incomodada com o dente que havia ficado grosseiramente feio pelo trabalho que o dentista tinha feito e ainda mais um dente estragado, quebrado, né? Então eu fui até esse dentista, expliquei toda a situação para ele e para ela, né, na verdade era essa terceira pessoa que me atendeu, esse terceiro profissional era uma dentista. E ela falou que dava para consertar, fez um preço legal para mim, mas disse que tinha uma outra resina que era um pouco melhor do que essa que eles colocavam, que durava mais tempo, porém era um pouco mais cara. Como eu já havia passado por todo esse processo, já tinha essa experiência com essas resinas compostas que eles mesmos usam para fazer restauração, para fazer obturação, eu sabia que se dependendo do jeito que o profissional faz, dá para compensa, né, um pouco, eu acabei optando novamente pela mesma resina para não gastar tanto, né? Já que eu nem sabia se realmente ia ficar bom, porque já tinha me decepcionado muito com o trabalho desses profissionais. Então eu optei por fazer com essa resina, né? E aí eu fiz novamente, gente. No primeiro momento ficou bonito, né?
ficou lisinho. Ela deixou bem perfeito, sem ficar aparente. Porém, quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar no espelho, né? Mas aí eu dei aquela, né? Não fiquei assim, alimentando muito aquela situação para eu não ficar desconfortável. Só que o meu esposo, gente, acabou de manhã cedo olhando os meus dentes. Ele falou: Vida, seu dente tá estranho. Eu falei: Por quê? Ele falou: Esse dente aqui, que ela mexeu, parece que você colocou lente só nesse dente. Eu falei: Por quê? Ele: Porque tá grosso. Gente, eu vou aproximar o celular para vocês verem como que tá. Olha esse daqui, esse não tem nada, ó. Já esse daqui que ela mexeu, ó. Você percebe a diferença? Esse daqui tá mais grosso do que esse. Infelizmente, gente, tá dando diferença. E o pior, eu tô correndo o risco de dar infiltração nesse dente, porque ela colocou resina sobre resina. Ela não lixou direito. Enfim, tô fazendo esse vídeo aqui, desculpa, gente. Eu tô resfriada. Já faz 3 dias com hoje. Não posso tomar nenhum remédio porque eu tô grávida. Já tomei chazinho, mas não tá resolvendo muito. Só dando aquela aliviada na garganta que tá raspando. Mas eu espero, se Deus quiser, que eu melhore logo, porque é horrível ficar assim. Então, gente, continuando o assunto que eu quero passar pra vocês com esse vídeo. Não faça de nenhum tipo de mudança estética no seu dente se não for realmente necessário. Às vezes a gente fica tão desesperado porque a gente quer tanto uma perfeição, a gente quer tanto uma coisa, que qualquer resposta que um profissional te dê, com valor que é acessível para o seu bolso, você já fica ansioso para fazer. E você vai na intenção de fazer e você acaba fazendo, sem nem ao menos perguntar para o profissional se ele tem algum trabalho para mostrar, de algum serviço que ele fez, se ficou bom. E você vai pelo preço, você vai pelo desespero, pela ansiedade e faz. Gente, se há 5 anos atrás eu tivesse pensado, igual eu penso hoje, eu não teria tirado o aparelho da forma que eu tirei, eu teria permanecido com o aparelho, esperado terminar o tratamento, para depois ver o que poderia ser feito no meu dente com um profissional, na área da estética ortodôntica, para poder resolver o meu problema da forma mais adequada. Mas na curiosidade, no desespero, na ansiedade, fui procurando, pesquisando, acabei descobrindo que dava para fazer essa transformação no meu dente com a resina composta e acabei fazendo. Gente, é de profissional para profissional. Tem profissional que vai ser honesto com você, vai falar para você os danos que pode causar no seu osso, no seu dente, né? E tem profissional que ele vai pensar no dinheiro naquele momento. Ainda mais esses dentistas estagiários que tá entrando na profissão agora, atuando agora na profissão, eles pensam muito no dinheiro, que eles são a maioria comissionado, né? Eles ganham por serviço. Então, é mais a demanda que ele se preocupa, né? Nem pela saúde dos dentes do cliente, né? Até porque a maioria nem fica no consultório, né? Infelizmente, essas clínicas pequenas, como as que eu fui, gente, não estou generalizando, tá? Mas essas clínicas pequenas de bairro, elas não ficam muito tempo com o profissional. Eu sei por experiência própria, gente. Eles ficam basicamente 6 meses, de 5 a 6 meses, no consultório atuando na área deles. Depois que eles pegam uma experiência, eles já vão mudando para outro, que seja, que pague melhor, né? Eu sei porque eu também já trabalhei em consultório odontológico, não sou profissional da área, mas eu atuava como recepcionista. Então eu sei basicamente como funciona, né? Então o que eu quero falar pra vocês, gente, não faça esse tipo de transformação nos seus dentes se não houver necessidade. No meu caso, foi o diastema que eu tinha esse problema e eu queria consertar, tentei com o aparelho, não deu resultado. Acabei removendo o aparelho porque acredito que foi mais a dentista, né, que me atendia na época, que ela não estava preocupada em resolver logo o meu problema, né?
Ela estava preocupada em ganhar, porque quanto mais tempo você fica, você sabe que a pessoa tá ganhando ali, né? Por mais que às vezes seu dente já tá bom, já tá na hora de remover o aparelho, o profissional acaba te segurando por mais tempo. Ou então porque ele quer atingir um grau de perfeição 100%, né, que muitas vezes não acontece. E quando acontece, se você remove o aparelho, você não tem aquele cuidado de usar aquele aparelho pós-tratamento, acaba voltando tudo de novo o seu dente, que é aquele aparelho que você tira, põe de novo com aquele ferrinho. Enfim, gente, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre esse assunto. Não faça restauração no seu dente com resina composta, sem antes ver esse vídeo aqui, sem antes rever os prós e os contras, se vale a pena ou não. E se for fazer, como eu fui e fiz por teimosia, procura um profissional na área da estética ortodôntica que faz esse tipo de trabalho com perfeição e de preferência, gente, faz com um profissional que possa te mostrar os trabalhos que ele já fez e que tenham valido a pena, e ainda procura, se possível, perguntar para as pessoas por indicação se a pessoa gostou, se quanto tempo durou. E outra coisa, gente, de 6 em 6 meses você tem que estar indo no dentista para ele rever essa resina, se está bem colocada, se ela não está com filtração, se ela não está com risco de quebrar. E tem que estar sempre indo ali. Infelizmente é uma coisa que não é para sempre, né? Você tem que estar sempre indo ver se está tudo ok. Então é isso. Não faça, gente. Um dos dentistas que eu fui fazer, né? Esse conserto, né? Da resina que foi rompida, ele queria que eu colocasse uma lente no meu dente, nenhum dente só, ele me cobrou R$ 1.000, gente. E eu falei que não, porque eu não queria uma coisa assim, eu queria algo assim que resolvesse o problema, mas que não fosse uma coisa radical. E aí ele acabou, beleza, ele aceitou e fez o que eu precisava, mas não ficou do jeito que eu quis, que foi aquele dentista lá que deixou esse dente aqui grosso, que depois eu tive que mexer novamente. Então é isso, tá bom, gente? Não vai por modinha, porque tá todo mundo colocando, né, lente de contato. No meu caso, eu não coloquei lente de contato, mas eu queria deixar ele perfeito, alinhado. E esses espacinhos me incomodava muito, acabei fazendo esse preenchimento com a resina, né? Mas tem muita gente que põe lente de contato e alguns de vocês aí que acompanham as redes sociais sabem que tem muito dentista colocando, né? E assim, gente, dependendo do profissional que você for fazer, ele acaba destruindo o seu dente. E um dia, se você não tiver condições de fazer aquela manutenção ou se quebrar aquela lente, depois você fica sem. Você fica com um dente horrível e você não tem o que fazer. Ou você tem que. Você tem que ter dinheiro, entendeu? E não vai pelo preço também, gente, porque muitas vezes a gente vai pelo preço igual eu fui e acaba a gente pagando um preço mais alto, né? Não vai pelo preço, vai pelo trabalho do profissional. E quanto a valores, você acaba parcelando, aquele jeitinho brasileiro que a gente conhece. Quando você quer um serviço bem feito, quando você quer um serviço que corresponde às suas expectativas, procure um profissional que realmente faça conforme as suas necessidades e deixe do jeito que você não vai ficar triste depois, tá bom? Esse é o meu recado de hoje aqui nesse vídeo aqui. Espero que vocês dêem um joinha desde o princípio do vídeo. Apesar que eu pedi isso só agora. Mas eu peço que vocês dêem um joinha para comunicar ao YouTube que esse vídeo foi relevante. Agradeço quem se inscreve no meu canal para fazer parte dessa família. Eu tô sempre aqui, gente, postando vídeos aleatórios. Quem me conhece sabe. Falando sobre diversos assuntos. Deixa seus comentários aí, tá? Correspondente a esse vídeo. Se vocês tiver algum profissional para me indicar que faça esse tipo de restauração, né? Com resina composta, eu vou ficar super feliz. Deixa o contato dele aí para eu poder estar entrando em contato com ele, tá bom? E você que é dentista que tá vendo esse vídeo também, se puder me ajudar de alguma forma, com alguma indicação, vou ficar super feliz também, tá? Fiquem com Deus, gente. Até um próximo vídeo. Até logo.